porque agora o assunto é sobre o orçamento do governo federal para este ano. O presidente Lula sancionou a lei que definiu as regras orçamentárias, a LDO. O Igor Damasceno já está aqui com a gente para falar sobre esse ano de 2024, o que estabelece nessas novas metas, difíceis de serem cumpridas, inclusive, e qual deve ser o plano do governo para que não haja problemas com a Justiça e o Congresso no futuro, hein, Igor? Quero conversar com você sobre esse assunto aqui agora. Pois é, Ju, a LDO ela vai definir quanto que o governo tem para gastar e onde esse dinheiro vai ser aplicado ao longo do ano de 2024. Uma das grandes polêmicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias é sobre as emendas parlamentares, ou seja, aquele dinheiro público do Poder Executivo, o qual o governo é obrigado a repassar para os deputados e senadores. A gente fala de um ano eleitoral, as eleições municipais já estão aí batendo as portas, e agora o dinheiro destinado para parlamentares e o dinheiro destinado para as eleições municipais, todo esse montante é o maior da história. Isso significa que o governo federal vai ter mais poder de barganha, vai poder negociar mais com o parlamento e com aliados políticos nas principais cidades brasileiras. E além de 2024, o governo federal vai precisar de muito jogo de cintura, vai precisar de muita articulação política, porque é um ano onde ele deve enfrentar resistência, principalmente no Congresso Nacional. Então, provavelmente, já sabendo que ia ter dificuldade de aprovar propostas importantes lá no parlamento, as emendas, o dinheiro que vai ser repassado pelos parlamentares ao longo deste ano é recorde, é o maior da história. Agora, o primeiro grande desafio do presidente Lula é indicar o sucessor do ministro Flávio Dino, lá na Justiça e Segurança Pública. Dino é o novo ministro da Suprema Corte, ele toma posse lá no Supremo Tribunal Federal em fevereiro, e daqui até lá Lula precisa indicar um nome. O parlamento já está de olho. Por quê? Porque Dino é filiado ao PSB, que é da base aliada do presidente. O PSB não quer perder esse ministério, então começaram as articulações políticas para que Lula escolha um sucessor do próprio partido. Isso muito provavelmente não vai acontecer. Os nomes mais cotados são os de Ricardo Capelli, do ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, e da atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, que é filiada ao MDB. Então, Lula está com esse impasse com o PSB, um aliado importante. Pode ser que ele acabe cedendo no meio do caminho e escolhendo um outro nome da legenda para comandar a pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outro ponto que precisa de muita articulação política e que muito provavelmente vai representar uma derrota para o governo é a desoneração da folha de pagamento. A gente fala desde a semana passada que a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para empresas de 17 setores da economia foi revogada por uma medida provisória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa medida provisória, ela tem força de lei, mas tem um prazo de validade, dura apenas 4 meses. Então, o governo já está começando a conversar com os parlamentares para aprovar essa medida provisória. Se a MP foi aprovada, então ela vai se tornar uma lei definitiva. Nos bastidores, o que se fala ali nos corredores do Congresso Nacional é que a medida provisória vai caducar, ou seja, vai perder a validade, e a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento vai voltar a vigorar. Agora, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela foi aprovada com 34 vetos do presidente Lula. Os parlamentares querem derrubar pelo menos a maioria desses vetos presidenciais. Todos os detalhes estão numa reportagem que nós vamos acompanhar agora. O dispositivo incluído pelo Congresso obrigava o governo a reservar os recursos previstos em emendas individuais e de bancada. Na prática, as emendas são dinheiro público que o governo é obrigado a dar aos parlamentares. Um outro trecho determinava o pagamento ainda no primeiro semestre, nos casos de transferências da União para os entes federados.
Na justificativa dos vetos, Lula afirmou que o cronograma atingiria diretamente a gestão da execução orçamentária e financeira do Poder Executivo Federal, sem previsão constitucional expressa. Em nota, o relator da LDO, deputado Danilo Forte, disse que ficou preocupado com a decisão e que os vetos afetam o objetivo da relatoria, que é dar previsibilidade e transparência na execução do orçamento federal. Normalmente, as emendas parlamentares são utilizadas como moedas de troca pelos governos para aprovar propostas de interesse no Congresso Nacional. Sempre às vésperas de votações importantes, os governos liberam uma parcela maior de emendas. Foi o que aconteceu no ano passado. Em 2023, ano em que foram aprovados o arcabouço fiscal, a reforma tributária e projetos para aumentar a arrecadação, o governo pagou mais de 29 bilhões de reais em emendas individuais, de comissão e bancada. O valor é 11% maior que o total pago em 2022. Outro veto de Lula foi a emenda do deputado Eduardo Bolsonaro, que proibia eventuais despesas que prejudicassem pautas conservadoras, como, por exemplo, a realização de abortos e a influência de crianças e adolescentes a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico. Esse trecho chegou a ser rejeitado na Comissão Mista de Orçamento e foi considerado pelo relator como matéria estranha ao texto, mas acabou reincluindo durante a votação em plenário. Lula também votou a possibilidade de destinar recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, para despesas de transporte, alimentação, uniforme e kits escolares. Já os dispositivos que estabelecem o salário mínimo em R$ 1.412 e o montante que estabelece 5 bilhões para as eleições municipais deste ano foram mantidos. O presidente também sancionou o trecho que mantém a meta fiscal de déficit zero, como queria a equipe econômica. Isso significa que o governo só poderá gastar o que arrecadar neste ano. Bom, então nós temos 3 decisões importantes: o futuro da desoneração da folha de pagamento, os vetos presidenciais sobre a lei de diretrizes orçamentárias e o sucessor do ministro Flávio Dino, cujas legendas estão todas de olho querendo esse cargo, já que a pasta é considerada uma das mais importantes do país. Essas 3 situações, elas têm algum poder de barganha lá no Congresso Nacional. O presidente quer barganhar, quer articular essas 3 situações, esses 3 casos diferentes. E, para isso, o que a gente vê são emendas parlamentares recordes, justamente porque, como vocês viram aí na reportagem, sempre que tem uma decisão ou uma votação importante, o governo coloca um pouquinho mais de dinheiro ali na mão dos parlamentares para facilitar as negociações. Eu só quero lembrar que esse dinheiro já está previsto, vocês viram aí, está previsto na LDO, mas o governo segura a maior parte para o dia da votação importante. Na véspera da votação, o governo solta esse dinheiro para conseguir os objetivos. É o jogo político, Jô. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.